Pronto. Oficialmente agora, né? Boa tarde, bem-vindas. Pensar nesse momento foi, foi algo que foi acontecendo com o passar do tempo, com algumas observações, e de tanto ouvir letramento racial, a ideia também surgiu a partir dessa perspectiva, que não é uma palavra nova, né, o letramento, mas é o que mais se ouve hoje no campo das questões das políticas sociais, dos encontros, congressos, tudo é letramento racial, letramento. Teve um tempo que era equidade, né, Aquino? Teve um tempo que era equidade disso, equidade daquilo, e agora o pessoal está no letramento. E aí, surfando também na onda, em algum dia, parado, pensando na vida, disse, eu acho que eu vou fazer um letramento na Govodum, porque não pelo modismo, mas pela questão de observar que às vezes a gente, pela essa dinâmica da vida mesmo, essa contemporaneidade toda que a gente vive, esse mundo moderno, ultramoderno, nos afasta às vezes do que é realmente a nossa tradição e a gente acaba esquecendo, porque é muita coisa mesmo, né? Nós estamos num tempo diferente do tempo dos nossos antepassados, em cada fase que foi anterior à nossa. Então, e observando também algumas operações de como tem se tratado e algumas coisas que não é que tem que ser padronizado, mas assim, a gente precisa se identificar enquanto né, da tradição Nagovodum, sem muita distância, né? Tipo, eu preciso chegar em Brasília, encontrar a Malu e conversar com a Malu e saber por que é que Malu é Nagovodum. Não porque ela está me dizendo, mas porque eu consigo identificar em Malu, a exemplo, eu vou pegando Malu aqui para Cristo, né, Malu? E conseguir identificar que Malu é Nagovodum pela conversa, pela a forma, pelo gesto, pelo cumprimento, pela língua, a forma de se vestir, né? É. Prego, prego, não se destaca. Então, foi nessa base, né? Mais ou menos pensando nessa linha, nessa dinâmica, que aí a gente resolveu criar um curso rápido, acho que são 8 encontros, né? Um bloco de 4, depois um bloco de mais 4, para a gente refinar e depois a gente ir depurando isso, né, para outras camadas, para os mais jovens. Então, logicamente, é chamar primeiro o povo mais velho, né, os mais velhos que conseguem acessar a princípio, e a gente fazer a multiplicação, né? E aí vocês aqui não estão como alunos, estão como multiplicadores da ideia, para a gente poder ter braço para isso, né? E não se perder aí nesse futuro metaversico que estamos vivendo. Todo mundo consegue ver a tela? Como é que vocês estão conseguindo acompanhar? Aqui está tranquilo, consigo visualizar, mas eu estou no computador, né?
problemas vão acontecer, né? Mas, enfim, eu queria fazer uma rodada, porque eu acho que nem todo mundo é do mesmo canto aqui, embora todo mundo, né, se conheça, ou talvez não, de alguma maneira, ou por nome, pelos grupos de WhatsApp. Eu queria que a gente pudesse fazer uma rodada rápida só. Nome, onde está, né? Função tradicional, e aí a gente poder dar andamento aqui nesse bate-papo inicial. Tudo bem para todo mundo? Ok. Então vamos lá, vou fechar meu microfone aqui. Boa tarde, família. Foi sua bênção. Janaína, mais conhecida como a Fada Tinkerbell. Sou a Lorixá do EBE. E um monte de outra coisa, né? Ela é mole, mãe pequena, tia EBE, uma série de coisas. Boa tarde, peço bênção. Sou Yalodê, da Ebeba Barubu, mãe Érica, e Faxomim Fadairão. Boa tarde, sou Mirtz e Fayomi Mochebolatã. E aí, dentro disso, a gente tem um monte de coisas, como disse Mãe Jana, né? Ele tá como sacerdotisa, tem alguns outros cargos. E é isso. Bênção a todos. Boa tarde, bênção a todos. Sou Emily e falo Judaió. Sou a Alabaxé aqui da EBE. E é isto. Boa tarde, sou Malu Aquino, a Faroinha Fumixé, sou Fatorreminha da EBE. Bebê. Boa tarde, Colofé a todos. Meu nome é Esther, sou Ifaduni e estou aqui na EBE, no terreiro. Boa tarde a todos. Me chamo Shirlaine, meu Uruncói Faxemi, Amunioió. Sou Otum Alabaxé, aqui da Ebel de Xanabobodim. Altivone Maria do Carmo. Já foi todo mundo aí? Falta alguém? Falta Ivone Ivone e Maria do e Carmo. Maria do Carmo. Agora, vocês estão me ouvindo? Maria do Estamos. Carmo, mãe Nena, do Ileaxé, de Ulissa Macatunã. Boa tarde a todos. E eu voando
saber quem é a Maria do Carmo, para eu me lembrar, né? Nena, mãe Nena, vê só. Aqui, né? Meu nome é Ivone, sou EQUED, de Oxalá, de Ulissa, faço parte do terreiro de Jumar Pequeno. Bom, aí agora, né, me parece que já foram todas. Maravilha. Bom, a gente, para dar início, né, no material, a gente fez algumas linhas mais simples, mas aí eu vou perguntar para vocês. Embora tá aí já sobre o termo, não pode ler, mas eu queria com a palavra de vocês, cada uma. E aí vai levantando a mão, porque tem uma mãozinha que levanta, tipo isso aqui, ó. E aí consegue aparecer para mim, e a gente faz uma fila. O que é Senagô? Eu queria começar com essa pergunta, né? E aí a gente teria um tempinho para poder a gente colocar no nosso entendimento, com nossas palavras, o que é Senagô na cabeça de cada uma de vocês. Quando a pessoa diz assim, por exemplo, que é de Mãe Cessa, o que é Senagô para a senhora? O que é a senhora Nagô? O que é Senagô? Vamos fazer uma rodada dessa? Quem quer começar? Levanta a mãozinha aí, a mãozinha eletrônica do. É Malu, é que já vai se manifestar. Geralmente eu sou as últimas a manifestar, né? Mas eu fico vendo todo mundo manifestar, mas enfim. Então, esse conceito eu sempre tive muito ligado ao Nagô, trazendo para o Iorubá, e aí trazendo muito para essa tradição do Xangô, né? Nagô e do Xangô também, por o Xangô ser tão forte e presente em Pernambuco. É algo que a gente não tem muito no resto do país, né? Assim, tô aqui em Brasília, e aí tem muito queto, muitas outras tradições. E o Nagô é muito nisso, é muito ligado aos orixás iorubás, aos orixás, e muito ligado à figura de Xangô ali, aquela figura de justiça, de rei. O Nagô, para mim, passa bem por isso, assim, sabe? Essa figura do babá, do rei, do Xangô, desse último império iorubá, isso muito dentro do contexto histórico, pelo que eu entendo, de Recife, de Salvador, desse resto do Nordeste aqui, ser os últimos que receberam escravos da Nigéria, né? Pessoas escravizadas que vieram da Nigéria, que tem esse vínculo tão grande com Xangô. Então, eu acho que, para mim, quando a gente fala que é Nagô, tem muito ligado a isso, a esses orixás da Nigéria, em especial a Xangô. Que massa, Malu. Normalmente se leva para isso mesmo. Jana tá na fila. Pode falar, Jana. Jana? Agora vai. Eu sempre entendi como um povo dentro de tantos povos de um território. Então eu sempre pensei, o povo Nagô, que o povo chama aqui de nação, o pessoal de Angola, o pessoal, assim, povos dentro de um mesmo território. Eu sempre pensei nesse sentido. Massa. Quem é o próximo? Tem ninguém na fila. Quem vai? Mãe Nena?
Mais alguém? Mãe Nena, tá na frente. Pode falar, mãe Nena. Em seguida, mãe Érica. Mãe Nena primeiro, depois mãe Érica. Tá escrito aí. Vamos lá. Mãe Nena, mãe Érica, vocês ouvem? Tá, mãe Nena. Mãe Nena tá com a mão levantada, mas não tá falando. Não sei se há algum problema no Foi no porque eu não. equipamento. Tá Oi, me ouvindo? estamos sim, agora estamos. Eu não baixei o microfone. Mas agora já consegue falar, né? Isso. Pode falar, mãe Nena. Vou falar do meu jeito. Nagô, para mim, é uma nação que, juntando os vários conhecimentos sobre a. Calma, deixa eu chegar lá. É uma grande responsabilidade que a gente tem dentro do Nagô, que nem todos que estão dentro sabem o conhecimento de uma nação tão grandiosa como, como o Nagô. Não entender? É isso aí. Desculpa que eu estou nervosa. Maravilha, maravilha, mãe Nena. Mãe Érica. Eu sempre associei a questão territorial também. Entendia como a designação da nação seria de onde o povo teria vindo, né? E aí a minha, ainda sem conhecer muitas nuances, eu era presa a essa questão. Os Nagôs vieram da Nigéria e ponto. E eu nunca fui além disso, assim. Os Angolas vieram de Angola, Moçambique e assim por diante. Era muito presa a essa questão. Ah, que massa. Tem mais alguém? Chay, Mirtes, Emily, Mãe Cessa, Shirlane. Seguida, Mirtes. Nagô, para mim, que eu tenho de experiência, de que antigamente, é que era aquelas casas de tradições antigas, que tem os seus mais velhos e foi se perdendo com ela. Para mim, Nagô era aquelas casas antigas. Que massa, Chay. Também tinha isso mesmo, era muito reportado isso. Mãe Mirtes. Bem, para mim, assim, eu não tenho nem muito o que falar de outras casas, porque eu nasci numa e nela fiquei. E eu tive sempre a visão, até conseguir entender melhor, mas minha visão era sempre essa questão de território. Nagô era aquele povo que veio daquele território e ponto. Massa. Mãe Cessa do Morro, da Conceição. Bom, a gente vai fazer assim, para não estar forçando, que parece aquelas aulas, quando eu paguei o estágio, maluco, do pessoal da molecada. Fulaninho, fale. Aí às vezes dá uma bronca e outra a gente vai levando. Vamos deixar fluir naturalmente, né? Aqui é todo mundo oiê e oloiê de alguma maneira. Aí a gente vai seguindo o fluxo. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho pequeno, ele tem de 7, 8 minutos, eu acho, de um professor né? Ele é da Bahia, e ele faz uma narrativa bem bacaninha da gente avaliar. Tá lá no Classroom, quem pôde entrar, eu acho que consegue ver. Mas aí eu vou fazer aqui ele compartilhado para a gente, para todo mundo assistir aqui junto, e aí a gente vê, em cima do que já foi falado, qual é a visão dos pesquisadores, mesmo sendo de tradição, que eles trazem sobre essa questão do ser Nagô. Compartilhar aqui.
Passando para você. Nagô. Vocês. A África é o segundo maior e o segundo mais populoso continente do mundo depois da Ásia, com cerca de 30,3 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, incluindo ilhas. A África cobre 6% da superfície total da Terra e 20% de sua área total em terra firme. Com 1,4 bilhão de habitantes em 2021, a população africana representa cerca de 18% da população mundial. O povo iorubá se constitui em um grupo étnico da África Ocidental e um dos maiores grupos étnicos de toda a África, que habita principalmente na Nigéria, no Benin e no Togo. As áreas desses países, habitadas principalmente por iorubás, são muitas vezes referidas coletivamente como Yorubalândia. Em números populacionais absolutos, os iorubás somam algo acima de 48 milhões de indivíduos na África, enquanto algumas centenas de milhares deles vivem fora daquele continente, seja por conta dos movimentos migratórios contemporâneos, seja por conta da diáspora africana, ocasionada pelo infame empreendimento escravista que se estendeu ao longo de 300 anos da nossa história, entre os anos 1500, século XVI, e os anos 1800, século XIX. Na Nigéria, são definidos como Yorubá os povos Oyo, Ifé, Ijexá, Ibadan, Ilorim, Ijebodé, Ikiri-Ekiti, entre outros, compreendendo 21% da população nacional daquele país. Esses povos desenvolveram, ao longo de suas histórias, os reinos que se transformaram em estados e cidades modernas da Nigéria de nossos dias, como são os exemplos o estado de Oió, cuja capital, Ibadan, é um exemplo de metrópole moderna, e a cidade-reino de Ilé-Ifé, símbolo da religiosidade e fé dos iorubás. A palavra Yorubá faz referência a um aglomerado de etnias unidas por língua e história comuns. Fora da África, a diáspora iorubá consiste em dois grupos principais, sendo o primeiro o dos iorubás dispersos principalmente para o Novo Mundo, entre os séculos XVI e XIX, notadamente para o Caribe, especialmente em Cuba e Brasil, e o segundo consistindo em uma onda de imigrantes relativamente recente, a maioria dos quais começou a migrar para o Reino Unido e os Estados Unidos após algumas das principais mudanças econômicas e políticas ocorridas na África nas décadas de 1960 a 1980. Os iorubás compartilham uma língua e cultura comuns, na medida em que têm uma mesma espinha dorsal, que é a figura de Odudua, o grande patriarca. Mas provavelmente nunca foram uma unidade política. A maioria dos iorubás fala a língua iorubá, que é a língua do ramo Benue-Congo da família linguística nigero-congolesa, com o maior número de falantes nativos na África. Na Nigéria, os iorubás estão concentrados em alguns estados situados na parte sudoeste do território, como os estados de Oió, Ondo, Ogun, etc. Nagô ou Anagô era a designação dada aos negros escravizados e vendidos ao tráfico internacional da época, na antiga Costa dos Escravos, que falavam iorubá. Entretanto, do ponto de vista local da Bahia, ou cidade da Bahia, como ficou historicamente referenciada,
A nossa herança cultural enquanto nagôs nos ligam a alguns reinos iorubás particulares. É o caso em um dos exemplos da nossa ligação com o reino de Queto, atualmente uma terra dividida pela linha de limite da fronteira entre a Nigéria e o Benin. Essa ligação é tão forte e ainda atuante que o nosso candomblé de tradição e liturgia nagô é denominado candomblé de Queto. O termo nagô teria origem na palavra anagô do Fon, língua falada pelos povos de mesma designação que habitavam o Daomé, e seria usado com o significado pejorativo de violento. Isso porque, segundo a tradição, os iorubás, quando chegavam à fronteira do antigo Daomé, fugindo de conflitos interétnicos, vinham famintos, esfarrapados e cheios de piolho, e eram recebidos pelos Fon, que assim a eles se referiam. Na Jamaica, o nome Nagô designa o culto às divindades de origem iorubá. Em seu estado na Bahia, que começou no dia 8 de dezembro de 1940, Lorenzo Dow Turner, o primeiro linguista afro-americano a se doutorar em Harvard, fotografou e fez entrevistas e gravações com grandes sacerdotes e sacerdotisas dos candomblés baianos, como Maria Escolástica da Conceição Nazaré, mãe menininha do Gantuá, Martiniano Eliseu do Bonfim, Odelade, Manuel Cerqueira do Amorim, pai Nezinho de Muritiba, cidade que fica no Recôncavo Baiano, Manuel Vitorino da Costa, Manuel Salefá, João Alves de Torres Filho, Joãozinho da Gomeia, entre outros. Dentre esses, podemos destacar Martiniano Eliseu do Bonfim, Odelade, que deu seu depoimento completo falando nagô, e mãe menininha do Gantuá, que cantou vários cânticos em nagô fluente. Então, e agora? Você já sabe o que é nagô? Modupé fum e feticilere, mobé eledomaré fún lákàyè nínú ọpọlọ olúkálùkù wá láti gbé èdè àti àṣà wa lárugẹ. Ó dàbọ̀. Fodum achar querer, querer, ela é para fodum achar querer, querer. Eita, e agora? E aí, pessoal? Agora já estou aqui já cheio de energia para ouvir vocês aí, somando a ideia de que vocês tinham constituída do que é Nagô e com essa apresentação do professor da TV Nagô, que traz aí alguns elementos que talvez vocês nunca talvez ouviram falar, né? E aí, quem quer colocar alguma pontuação sobre o que ele traz? Concordâncias, discordâncias, por favor, divergência é importante. Somos amantes das rupturas epistemológicas, nada de prato feito, nada de receita de bolo. E aí? Eu acho que é. É como eu estava pensando mesmo, é uma comunidade, né, vamos dizer assim, de várias religiões, como ele citou aqui. E tem coisas aí que a gente nunca ouviu falar, né? E outra coisa que eu também achei interessante, ele usou a mãe menininha do Cantuá, também na história. É diversos povos, são povos da África que falam em Yorubá, né? Mas é um assunto muito ainda, muito para mim, muito escuro, né? Eu não tenho ainda muita noção, mas já estou entrando no contexto. E são diversos povos na África e dali foram se dividindo.
meu entendimento foi assim. Ah, que bom, menina. Malu, Eu acho que é muito nisso que a Helena falou e que o vídeo explica que primeiro, esse conceito, né, de que a África é um continente, não é só um país. Eu acho que isso é bem importante, que é um continente imenso, que só uma parte vinha ali que fala Iorubá, que é um grande número de pessoas, mas esse povo que fala Iorubá, esse povo que fala Iorubá na Nigéria, já próximo ao litoral, que fez essa diáspora, né? E que, na realidade, acho que muito que a gente pensa que o Nagô não existia no continente africano, não existia na Nigéria, ele existiu após a diáspora, que era para o nome que se deu a esses negros que vieram na diáspora, né? Ali do período da escravatura. Então, eu acho que foi bem bacana o vídeo e cai muito no que a gente entendia, assim, de estar ligado a um território, sim, a uma língua em comum, mas é um pequeno espaço no tempo e o que o que nos une também é essa língua mãe, o Yorubá. Eu acho que foi bem bacana o vídeo. Precisaria escutar, assistir mais umas 3 vezes para assimilar. é massa. Massa, Malu. Mais alguém quer pontuar? A questão desse costume, dessa democracia danada. Manjana, Mãe Mita, alguém quer pontuar aí? Quem não falou? Paduni, Pachemi, Pachomi, Paujodaió, Ceci, Afunqué. É basicamente o que Malu falou e Manhã também, né? Sobre, esse foi muito esclarecedor. E na verdade, assim, né? Porque a gente já tem uma noção dessa questão da língua e de onde vem, mas que foi um boom assim na minha cabeça ver, por exemplo, lá ele falando não só de Ióió, mas de outras regiões que também têm o mesmo tronco linguístico. Então, assim, como a Malu também falou, precisava ver umas 3 vezes para dar aquela firmada na cabeça, entendeu? Mas eu achei muito, muito bom. Massa, massa, Estezinha. O vídeo, Malu, e pessoal, vai estar tá disponível lá no Classroom. Vocês podem entrar ao tempo que vocês tiverem, coisa e tal. Então, vou dar uma sacada. Vai lá e vê o vídeo. Tem, inclusive, mais 5 vídeos. Tem 2, eu acho que uns 4 mais curtos, e tem um que é uma entrevista que eu dei para o canal de Samuel. Samuel é professor de universidade, ele é psicólogo, e ele fez uma entrevista com Kenneth, e eu fiz uma participação sobre Nagovodum. Dá 1h20, né? Não dá para a gente fazer isso aqui, mas o vídeo está lá. Vocês podem, quando tiver com tempo, e hoje eu não vou ver Free Fire, hoje eu tô na bed, sei lá, bota o fone, assiste lá o vídeo. Ele é uma live bem bacana sobre Nagovodum, mais voltado para o nosso território aqui mesmo, né? Mas aí tem alguns... Vou tocar fogo no parquinho, viu, Malu? Ele traz ali alguns elementos que, por exemplo, na própria fala dele, há uma contradição no final, quando ele diz que ele chama de língua nagô por vício linguístico daqui, afro-brasileiro. Como a gente pôde perceber, nagô é uma palavra do Fon, o povo Fon, que é chamado de povo Vodun ou povo Jeje. Então, eu não posso dizer que eu estou falando Yorubá e eu estou falando nagô, porque a pertença, né, etimológica dessa palavra é de um outro povo. Mas seria mesmo um outro povo? Aí é onde está uma questão. Steck faz geografia, aquele território lá foi repartido por um senhor que é considerado o pai da geografia antiga, que é o imperador Leopoldo da Bélgica. Aquele trecho dos países que ele fala, né, Nigéria, República do Benin, que é o antigo Daomé, Gana, Togo, acho que parte de Serra Leoa, o norte de Camarões era a antiga Yorubaland para os ingleses. Ou seja, não existiam fronteiras. Estava ali várias etnias de povos, e os iorubás estavam lá, mas não nessa concentração que hoje se restringe à Nigéria. Eles estavam pulverizados nesse grupo de 4, 5, 6 países. Quando eu digo países, digo depois da partilha europeia. E era aquele bloco ali da Costa do Ouro, de onde partiam os navios europeus
trazendo os escravizados. Então, havia já muitos iorubás em toda aquela região. E aí, o que nos impede, por exemplo, de saber de qual linhagem, por exemplo, iorubá nossa seria, dentro da questão hereditária do DNA, é que Rui Barbosa, né, fez o infeliz favor a nosso povo aqui, afrodescendente, de mandar queimar todos os documentos, porque os que chegaram aqui escravizados, eles eram marcados feito gado. E nessa marca feito gado, tinha de onde ele veio, qual era a etnia, porque eles também carregavam os abajás. Os abajás são marcas faciais, que é a carteira de identidade étnica, muito utilizada até o século XIX, hoje, século XX, hoje com menos intensidade no continente africano, só aqueles que vão ser dedicados a sacerdócio ou alguma questão de reinado, né? Dessa questão que eles mantêm muito, essa coisa monárquica interna, aí eles passam pelo ritual dos abajás, que é a marca facial da família, que isso passou a ser usado por nós no corpo, nos braços, nos peitos, né? Alguns em outras partes do corpo. Então, assim, tinha essa facilidade para aquela época de se poder, se não tivesse queimado, a gente conseguia identificar se eram iorubás da Nigéria, se eram iorubás do Benin, se eram iorubás de Gana, de Togo, né? E aí a gente não tem. Então, é um processo de reconstrução dessa identidade. E aí o candomblé, independente das tradições, eu não gosto de chamar de nações, porque também é bem enegrecedor, né, Malu e pessoal, quando ele traz que é uma construção gigantesca, Nena também colocou, Esté, de várias partes de África, ainda que sejam de povos iorubás, mas que não estavam no mesmo território, né? Então, por exemplo, a gente olhar para o Brasil e ver o Nordeste falar português, mas o português do seu jeito, com sua alimentação, sua forma de comer, de vestir, de dançar, de cantar, de fazer sua poesia, da sua literatura de um jeito, ver os povos do Norte, né, ali da região amazônica, ter sua característica, mesmo falando a mesma língua, e todo mundo é brasileiro, ver o povo no Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com seus sotaques, falando português, mas cada um. Então, aí é que eu quero trazer, que a gente consiga imaginar aquela Iurubalândia de 5, 6 países, com os iorubás, né, em diversos locais que não falariam as mesmas coisas e não teriam os mesmos costumes, se concentrando, lançando o olhar apenas para Oió, né, que seria a capital dos iorubás, mas num levante mais à frente. Quem não assistiu, eu convido para assistir A Mulher Rei, é muito massa, que vai tratar sobre as agogis, o reino do Daomé. Quem assistiu uma vez não vai cansar de assistir. É uma afirmação histórica muito bacana, embora tenha uns críticos que tenham feito uma outra leitura, levando para outra interpretação, mas a gente, por exemplo, que é descendente dessa tradição, vai compreender esse matriarcado, né? Essa forma de encarar a partir, por exemplo, de Anambiocô, ou Nanã, como a gente conhece como Nanã, Nanamburucu, Nanamburuquê, essa força da mulher que não se enxergava apenas a mulher recatada aí do lar, né? Lá a mulher era a tropa de elite, né? Então já dizia a capacidade das nossas mulheres de comandar, né? Não tinha um general homem, né, Malu? Era a general, né? Era uma mulher. E aí a gente vê quanto de cultura diferente. E aí no próprio reino vizinho, que é que se dá o histórico do conflito lá, né? Que para quem ali no filme não vai traçar a ideia, mas a gente conhece como a Guerra dos Assobás. Obafo Milayó escreveu sobre isso, Universidade de Leifé. A Guerra dos Assobás, que durou 70 anos. E o reino de Oió, ele era totalmente patriarcal. Então, a gente se imaginar Yorubá Nagô e buscar referência na Nigéria, a gente tem que ter um patriarcado como é dado em Pernambuco, que dizima a história das mulheres. Nós não temos nomes tão repetidos de grandes mães e grandes feitos em Pernambuco, porque a influência de alguns que vieram depois, né, digo dos iorubanos que chegaram aqui, vai justamente tendenciar a assumir essa paternidade ao qual as primeiras alforrias e pedaços de terra fazendo confraria para poder se estabelecer algum culto,
foi feito por mulheres. Foi feito na Bahia, foi feito no Maranhão e foi feito em Pernambuco. Só que Pernambuco, infelizmente, seguiu com esse levante do patriarcado a partir de 1919, com a morte de Fátima Nuquet. Ok, Ivone levantou a mão. À vontade, Ivone, pode falar. Oi? Mãe Cessa? Levantou, baixou. Então, quando a gente pensa que ele traz o termo anagô, que era sujo ou piolento, né? Eu acho que em 99 eu escutei isso a primeira vez, 99 para 2000, que era negro sujo ou negro piolento. Ele está se referindo dos povos Fon-Elvé, nesse conflito com a Guerra dos Assobais, contra os próprios Yorubás que estavam naquele território, que hoje se chama Benin, de negro sujo. Mas por que negro sujo? Aí a gente vai adentrar agora no nosso campo. Anagono-Voduno. O que seria isso? Anagono vem do anagô, a gente já sabe que a anagô ou anagonu é uma palavra etimologicamente oriunda da língua Fon, Fombé, e quando eu digo que eles diziam que somos anagono-voduno, seriam os praticantes de Vodun que não são legítimos Fon, não são legítimos Daomé, seriam estrangeiros. Na contrapartida disso, na travessia, e até antes também, os povos Oió, aí diga povos Oió, Yorubá Oió, vão chamar esse mesmo grupo de Jeje. E vai chamar eles de Jeje por uma coisa. Eles falavam Yorubá também, mas eles não eram iguais a eles de Oió. Eles tinham sua particularidade. Então, Oió disse que eles eram estrangeiros, diferentes. Então, quando a pessoa diz o termo nação, nós chamamos de nação Jeje, se a gente levar pelo literalmente da palavra, a sua etimologia, a gente vai estar dizendo que eu sou da nação diferente. Olha que coisa legal. Hein? Eu sou da nação estrangeira. Claro, todo africano é, né? Toda africana é. Enfim. Mas aí isso se estabelece e toma o sentido, né, da palavra quando atravessa o Atlântico, vai trazer essa relação de como se fosse uma nação. Mas tem muita coisa para se reorganizar, né? A gente não desfaz o que está feito, mas a gente consegue reorganizar. A gente tem eu digo que a gente tem uma possibilidade muito grande de reintegrar. Não tem como buscar pureza. Não tem nação Nagô puro, nação Jeje puro, nação Oió puro, não existe. Não tem como. Né? Aqui na diáspora afro-brasileira, foi um encontro de nações, encontro de tradições, encontro de costumes, de saberes e sabores, né, que gerou o que é o candomblé. Alguém quer colocar? Vou colocar agora, então, já que ninguém quer se colocar, mais um videozinho, Malu. Esse agora é diretamente os Yorubás do Benin. A gente dá uma vista aí. Pajumá está na sala, bem-vindo. Boa tarde a todos, bênção a todos vocês. Desculpe aí que eu estava ocupado, por isso que eu entrei agora, viu? Mas estou aqui e vamos lá. África,
Mistura de raça, mistura real. Herança africana que nasce legal. É a tribo do tambor. Bate forte, guerreiro. Me leva para o gongá. A cabeça lá no terreiro. A labeta no compasso. Nas ondas do mar. A labeta na mucência. Orixá e saravá. Benin. Um povo, uma história e exploração. Versão brasileira, Herbert Richards. O Império de Benin ou Império Edo foi um grande estado africano pré-colonial da moderna Nigéria. Nos séculos 16 e 17, Oro impôs a supremacia sobre outras cidades e tornou-se o maior império da África Ocidental. O poderoso reino era governado por obás e líderes espirituais, que eram chamados assim a partir da lenda de Oranian, que fazia referência ao primeiro obá. Existiam mais de 40 grupos étnicos. Os maiores foram o grupo Yorubá, Adjara e Ifon. Os Yorubás organizaram cidades-estados como Ife e Oyo, que floresceram a partir do século XV. Nos centros urbanos viviam milhares de pessoas de diferentes classes sociais. Os camponeses saíam toda manhã para cuidar das plantações. Pagavam impostos ao Estado que era controlado pelos nobres que atuavam como comandantes militares. Os exércitos eram poderosos e usavam inclusive cavalos. Benin ficou conhecida pela sua grande participação na venda de escravos. De sua terra natal. Essa é a porta sem retorno. O lugar de onde os escravos foram levados a todo mundo. Então essa praia era o lugar para onde os escravos eram trazidos e levados ao resto do mundo. E por isso chamamos esse lugar de Costa dos Escravos. Esse é o monumento mais importante ao comércio escravista? É sim. Se olhar com cuidado para o monumento, verá o navio na água e os escravos sendo levados ao navio. Eles eram acorrentados e presos, e era assim que os enviavam até a praia. E eles faziam isso à noite, porque não queriam que as pessoas soubessem desse comércio. Era um comércio noturno. E pensar quantas vidas foram alteradas pelo comércio de escravos. Eles vinham para essa praia, eram levados para o mar e depois para a América. É um local muito poderoso. Sua atividade econômica era baseada na agricultura e na produção de máscaras feitas do marfim, cobre e ferro. O uso do bronze e do marfim era controlado pelo Estado. Somente os artesãos que trabalhavam no Palácio do Rei podiam utilizar esses materiais. O rei do voodoo. O voodoo é praticado nas regiões da costa ocidental. Papo furado! Chega pra lá, irmã! Voodoo come angu! Voodoo é tapiação! Oh, é? Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Oh! Está me deixando sem jeito. Em questão cultural, o voodoo foi muito praticado na costa ocidental da África. E até hoje tem uma grande influência naquelas áreas. Acredita-se que foi introduzido nas ilhas do Caribe e em partes da América do Norte por escravos. E ainda, o voodoo é considerado uma das religiões oficiais de Benin. Milhares de iorubás escravizados foram desembarcados no Brasil, fecundando a cultura e a história do nosso país. A maioria dos iorubás são cristãos. No Brasil, o iorubá é muito usado como ferramenta da liturgia nos cultos de candomblé.
A raiz é única, mas as particularidades que ele recebeu em território brasileiro, faz com que ele seja diferente daquele falado na África. Quem jogou flores para Iemanjá, um costume do Yorubá, reconhece a importância desse povo e fortalece uma cultura que é objeto de preconceito. Vem lá da África, um dialeto Yorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Vem lá da África, um dialeto Yorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Mistura de raça, mistura real. Herança africana que nasce legal. É a tribo do tambor. Bate forte, guerreiro. Me leva para o gongá. A cabeça dá no terreiro. A laveta no compasso. Nas ondas do mar. A laveta da Muzenze, orixá e saravá. Vem lá da África, um dialeto Yorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Navio negreiro, dor de cativeiro, correntes quebradas, tambores cesteiros. Vem lá da África, um dialeto Yorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Mistura de raça, mistura real. Herança africana que nasce legal. É a tribo do tambor. Bate forte, guerreiro. Me leva para o gongá. A cabeça tá no terreiro. A laveta no compasso. Nas ondas do mar. A laveta da Muzenze, orixá e saravá. Vem lá da África, um dialeto Yorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Navio negreiro, dor de cativeiro, correntes quebradas, tambores festeiros. Navio negreiro, dor de cativeiro, correntes quebradas, tambores festeiros. Navio negreiro, dor de cativeiro, correntes quebradas, tambores festeiros. E aí, pessoal, deixa eu dar boas-vindas aqui a mãe Cicinha, de Maceió, está na sala também. Mãe Cicinha, boa tarde, sua bênção, bem-vinda aí. Pensei que era a Dirlene, né, que tinha feito a inscrição, mas está tudo ótimo, está em casa. Esse lugar aí do clique final, eu acho que é familiar, mãe Cicinha. Ou mais alguém aqui, não sei, Malu já teve a oportunidade de visitar nessas viagens aí pelo Ministério. Não lembra o local? Ali é no Quilombo dos Palmares, né? Na Reconstituição, em Alagoas, lá em cima. Quem conhece o Quilombo dos Palmares, quando vê, já identifica logo, né? Ali passa ali um pedaço da casa de Acutirene, um trecho por trás da casa de Gangazumba, tudo que foi reconstituído, né? Mas aí, vamos dar uma analisada nesse vídeo. Trouxe mais algumas ideias, somou, subtraiu, entrou em conflito.
embora, Malu. Vamos embora. Então, eu achei o vídeo muito bom e aí eu fiz algumas anotações, peguei até papel e caneta aqui, porque as ideias vão surgindo para não esquecer nada. A primeira é que ele coloca, quando ele coloca ali do Vodou e dos Yeji, o vídeo do tracinho do desenho de Pica-Pau, ele é muito emblemático, assim, porque ele coloca o Vodou nessa crença popular de que é um espantalhozinho que alfineta, sabe? E é ligar à magia negra, o próprio Jacaré lá coloca como magia negra, e aí é a raiz de muito, muito preconceito. Eu sei que o Vodou, para nós aqui na diáspora, quem ficou no Brasil, tem muito a ver com o culto de Jeje, mas o Vodou que tem meu barbeiro é haitiano, e ele reconheceu minha pulseirinha aqui em Brasília, e aí no Haiti a forma de se praticar esse culto ancestral do Vodou ele é bem diferente do que a gente tem da raiz Jeje aqui no Brasil. Eu achei muito interessante, eu anotei aqui também do vídeo, que hoje, atualmente, agora em 2024, a maior parte da população iorubá é católica. Isso é importante, porque há uma crença popular de que você chegar na Nigéria, ou no Dahomey, ou em qualquer país da África, na África, como as pessoas falam como um todo, em toda esquina você vai encontrar algo que seja parecido com o candomblé, um culto afro, e na realidade hoje, com a invasão do catolicismo, ali a maior parte do povo iorubá é católica. Assim, tem até uma autora que eu gosto muito, uma autora negra chamada Chimamanda Ngozi, e aí ela coloca, gente, não é a ancestralidade dela assim é iorubá, cultua a religião iorubá para além da fala, da língua, né? Mas ela não cultua iorubá, ela é católica, assim como os pais, enfim. Acho que colocar isso é importante, porque aqui às vezes a gente coloca a África o continente africano nessa coisa muito folclórica, né? De que lá, como algumas pessoas pensam nos Estados Unidos, que no Brasil só tem Amazônia, que não temos prédio, que não temos Wi-Fi, é a mesma coisa no continente africano, achar que na Nigéria não tem grandes cidades, nem em outros países. E, para finalizar, uma coisa que o senhor colocou, só queria reforçar com relação à linguagem. Muita gente coloca, porque meu Urubá é mais bem dito, é mais bem dizido, porque fulano canta certo, fulano canta errado, enfim. Se dentro do Brasil, como o senhor bem colocou, a gente tem, em Pernambuco é pirraia, uma criança, em São Paulo é pivete, o pessoal do Sul chama de piá. Se dentro do Brasil, que é o único país, uma rama linguística aí que tem mais de 500 anos que o português foi colocado aqui, a gente já tem várias formas de se referir a uma criança, como pivete, pirraia, piá. Imagina nessa língua que chegou há 500 anos aqui também, e ela foi sendo, assim como o português que a gente fala no Brasil é bem, bem diferente do que fala em Portugal, é a mesma forma com o idioma iorubá. Quando ele chega aqui no Brasil, ele também é modificado dentro das cantigas. Mãe Menininha já canta diferente de Mãe Estela, que canta diferente, sabe, de Mãe Jana, e vai cantando, e assim, a fala, ela muda, ela é cíclica. E não quer dizer que Mãe Menininha falava mais certo do que Mãe Fulana, sabe? É mais dessa coisa, a fala é mutável, cotidianamente, e lógico, a gente conserva essa raiz linguística iorubá, mas tem muita gente que acha que a forma que canta, que fala a palavra ou qual seria a pronúncia certa de uma coisa tão fácil como um Gé, sabe? A G1, a forma de falar do povo iorubá, ela muda e acaba entrando no Brasil dessa forma. Eu acho que é isso, assim, esse preconceito
também que tem, inclusive dentro dos próprios povos, de que fulano fala certo e fulano fala errado. Enfim, é isso. Gostei do vídeo. Terminei, viu, pai? Malu, você foi super feliz quando você traz. A língua, ela sofre constante movimento, ela está sempre se transformando, né? A língua não é morta, né? É viva. E aí, eu atento também como essa influência de dizer que o que é do negro não era língua, não teria essa cultura que faz parte do epistemicídio, está na própria cantiga do Afoxé, em dizer que vem lá da África um dialeto, veja. Eles não tratam de dizer que é uma língua, eles tratam de dizer que é um dialeto, ou seja, essa condição dada à população, né, dos afrodescendentes em sempre diminuir ou rebaixar. Ó, vocês têm um dialeto, você não tem uma língua. É tão intrínseco, né, nesse epistemicídio histórico aqui do Brasil, e eu acho que de toda a América, de tal maneira que faz e fez, né, muito se pensar que nós não tínhamos língua, eram dialetos, eram gírias, que é uma palavra atual, né, das atualidades, e muitos acreditaram realmente nisso, que era um dialeto iorubá e nunca seria uma língua iorubá, porque quando ela é uma língua, ela vem repleta de coisas, né? Exatamente, traz a questão da aldeia, então tem muito disso. Mas vamos ouvir mais gente aí. Mãe Érica, mãe Jana, meu início levantou a mão. Graças a Deus, Malu, olha, saímos do monólogo. Ai, dá certinho a pareia. Sobre o que Malu falou em relação à questão linguística, eu consigo assim identificar isso muito até na nossa família de santo, sabe? Eu acho que tipo Naí, né, mãe Naí, que é a avó de santo de vocês, ela na casa dela, ela tem algumas cantigas, né, que ela consegue lembrar assim, que até por conta da idade e tudo mais, ela consegue lembrar algumas cantigas que tem muito mais a questão fombé, do que o nagô, que a gente aqui, o iorubá, que a gente está acostumado aqui em casa e na casa de alguns outros irmãos. E aí a gente até para, assim, para conseguir repetir e cantar com ela aquilo que ela está falando, porque muitas são bem diferentes, assim. Algumas, inclusive, eu nunca havia escutado. E escuto lá. Já aconteceu também, assim, na casa de mãe Érica. Cantigas, hoje eu consigo e sei cantar, mas assim, na primeira vez que eu ouvi, eu disse, nossa, como é diferente, como é que fala isso? Deixa eu ouvir de novo. Tem muito dessa questão linguística, acho que vai muito é muito do que Malu falou mesmo, assim, de cada território, de cada família, cada tribo, cada aldeia, né, vai por conta dessa questão mesmo da questão do dialeto, né? E aí eles têm vários, inclusive, que são bem mais complicados do que aquilo que a gente acha aqui, que é puro, que é o iorubá, muito bem falado, que eu acho que talvez a gente nem conseguiria falar com tanta facilidade como a gente fala aqui. Eu também observei, fiquei pensando agora, né, que eu estava aqui discutindo com Shirlane, sobre essa questão dessa parte que fala lá que grande parte dos iorubanos, eles são cristãos, né? E aí, como o Malu também falou, que quebra muito essa visão da galera de que quando a gente fala sobre os povos de lá, eles são sempre eles vão cultuar a divindade, os orixás, enfim. Mas eu fiquei pensando também sobre aquela questão de, tipo, de um apagão, sabe? Porque eu acho que a questão da escravatura meio que veio e não só... você vê que ela não só danificou a questão da carne, mas também sobre a sua identidade, né? É meio que, tipo assim, você vê que grande parte dos iorubanos são cristãos, então tem um problema aí. E aí eu fiquei pensando nisso, porque aqui a gente vê, por exemplo, quando eu vou fazer as viagens de campo, é só um exemplo, e aí eu vou na comunidade indígena, e aí eu chego lá e vejo, tipo, uma capela dentro da comunidade. E aí há uma grande confusão, né? Mas aí a gente sabe que tem essa questão de catequizar, né? E aí eu fiquei pensando nisso, poxa, então é normal, sabe?
a grande parte dos iorubanos eles serem cristãos, porque, assim, pelo menos é o que eu acho, não é uma coisa nossa. Então é meio complicado, assim, eu fiquei refletindo sobre isso. Maravilha. Mãe Érica levantou a mão aí. Mas aí, ó, gente, pode ir falando, viu? Depois de Mãe Érica, veja aí, vamos debater o assunto que é muito bom. Eu fiquei pensando nisso também, que Esther falou. Me chamou muito a atenção quando Maluzinha fala do Pica-Pau, né? Do episódio de Pica-Pau, que fala do voodoo. E aí eu fiquei pensando, voodoo e vodum. Se a gente está falando a mesma coisa, se não é justamente assim, são tantos recortes de tantas coisas que nos foram tirados e acrescidos e distorcidos, que talvez a gente nem saiba sobre o tema realmente que a gente está tratando. Na verdade, fiquei pensando, assim, me deixou cheia de questionamentos, assim, fiquei questionando muito. Isso que me tinha falado daqui de casa é fato. Eu lembro quando a vida toda eu não podia sair, porque não era permitido, né? A gente tá visitando outras casas. E aí, quando eu começo a me aproximar, né, da família Nagovodum, a qual hoje faço parte e sou muito feliz, eu lembro das diversas, né, diferenças que eu identifiquei, que eu senti, né, por conta disso, de alguns termos. Até um simples pedido de bênção na minha família eu nunca vi em outro local. A gente tem um próprio que, acredito eu que de onde veio, né, vovô Júlio, o nosso, né, patriarca, acredito que tenha sido de lá. E isso é muito interessante, assim, o que a gente consegue conservar, o que a gente conseguiu perpetuar e o que foi se perdendo. Vai, Gilmar. Oi, meu pai. Eu tô aqui para pegar o fio da meada, então por enquanto só quero escutar. Eu já entrei, né? Já um pouco depois, viu? Mas você assistiu esse vídeo? Deu para assistir o vídeo? Sim, assisti. Eu já Pronto, tinha a visto gente esse está vídeo. analisando esse vídeo aí, sobre a questão aí, esses pontos. É interessante, né? É como todos estão falando, principalmente essa questão do Vodun, né? A qual o vídeo ele mostra aí, essa diferença, né? Se tem diferença, se não tem, do Vodun e do questão do voodoo trabalho, não é? Que é onde as pessoas acredito que confundem por não saber o Vodun com o Vodulce, né? Entendi. Levantou a mão. Então, eu tinha esse mesmo pensamento, assim, sobre essa questão de voodoo, né? Vodum e voodoo, enfim. E aí, com minha curiosidade, eu cheguei a fazer algumas pesquisas no amigo Google. E, tipo, quando você bota no YouTube, se alguém aqui, eu acho que alguém aqui já pode também ter feito isso. Quando a gente bota voodoo no YouTube e leva lá para aquela questão africana, eles levam para o que depois eu fiquei sabendo que é o que eles chamam lá de Kibaió, que é bem estranho, inclusive, assim, pra gente, para o que a gente faz aqui, para o que a gente cultua, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu sinceramente, assim, com muita sinceridade, eu me peguei muito a isso, assim, já desconectei completamente a questão voodoo, porque quando eu vi como funciona o Kibaió, aí é que eu venho, sabe, entender, tipo, não tem nada a ver, e aí ainda fiz algumas perguntas a Gilmar sobre isso, porque eu nunca imaginei, na verdade, né? A gente vê muito nos desenhos animados e filmes e novelas, eles usam muito essa questão. A gente tem muitos mais velhos, né, que também, assim, tem muito essa problemática quando a gente fala na voodoo, da questão do boneco e tudo mais.
É, relacionada a voodoo, né, que é diferente quando a gente fala de voodoo, eu também, assim como o Mirth, na curiosidade, fui pesquisar algumas situações e eu vi que a prática, inclusive, do voodoo, ela é muito forte em Cuba, né? Tem até hum, algumas, algumas figuras, como, por exemplo, Papalemba, Vodulemba, alguma coisa assim, que é da a santeria, né? Então, é muito ligado. Até o próprio Ifá, né? O Ifá nigeriano, ele é diferente do Ifá cubano. Então, na verdade, quando os povos vão sendo retirados, né, dos seus territórios e sendo distribuídos, então se percebe também que alguns cultos, eles vão ficando sendo, assim, específico, né, e forte, e por ser, de uma certa forma, até isolado, muitas vezes, gera estranheza. Por causa também da colonização, né? Porque tudo que for fora da curva ali do cristianismo é do demônio, não serve, essas coisas assim. O Kibaió, ele é muito forte, se eu não me engano, é na Venezuela, na... Como é que chama? Aqueles países ali Sul dos próximos. Estados Unidos, Jana, Nova Orleans. Muito Também, mas forte nem ali. tanto. Na Flórida, Colômbia. Mas por causa do México, né? Por causa do Sim, México, sim. Porto Rico, os América imigrantes, né? Latina, isso. E a próprias Bahamas ali, nas ilhas, tem muito Kibaió. Exatamente. Então, aí você já vê que são figuras, né? São espíritos que basicamente são ligados a Diana, se eu não me engano, que seria a figura maior disso, Princesa Diana. E aí a manifestação, ela é uma coisa louca. Você quer sair correndo. Mas lá para eles é aquilo ali. O que chegar diferente daquilo ali já está fora da curva. A gente viu, eu acho que eu mandei um vídeo até no grupo nosso, né? Da manifestação de um tiriri, né? Mas era um tiriri, né? É o que está dizendo. Mas quando você vê, você podia ser qualquer outro que chegasse ali, porque é a mesma manifestação. Entendeu? Ó, a gente está caminhando já quase para os minutos finais, minutos que digam assim, meia horinha. E aí eu tenho um vídeo que tá parado aí, que ele vai mexer com tudo isso, que agora a gente vai adentrar no nosso campo. A gente já falou de culto iorubá, de língua, de costume. Entramos para o Vodun, e essa é a pegada mesmo. E agora a gente vai para o que o povo chama de mesclado ou híbrido, mas na verdade seria a nossa identidade. E aí o letramento é justamente para retratar isso. Mas antes de soltar o vídeo, se alguém chegar para você que é filho... na sala tem alguém que é filho de Vodun? Ou é filho de Orixá? Isso é uma pergunta, não Eu precisa sou responder. filho de Vodun. Eita, lá vem Gilmar. Esté levantou a mão, foi, Esté? Isso. Quer falar? Não, eu só pensei mesmo que sou filha de Vodun, é. Ah, tá. Então, tem uma coisa que choca muito, e eu acredito que no vídeo ele vai dizer, a gente vai trazer a discussão. É melhor nem entrar nesse assunto diretamente agora. É melhor a gente ver o vídeo. Ele tem 4 minutinhos, gente. É 4 minutinhos. Eu errei 2 tempos, viu, Malu? Desculpa. Eu disse que era 6, deu 9. Porto disse que era 8, deu 9, enfim. Mas esse é 4 mesmo. Tá até ali marcada. Não, tô errado. 4:42. Tá bom? Mas é bem rapidinho. Ele é super bacana. Eu vou soltar aqui o vídeo. Deixa eu fechar o microfone. A gente assiste e vai direto pro ponto. E o ponto é na Govodum.
das terras iorubás tem um conhecimento mais apurado, mais aberto sobre divindades, sobre orixás, e acha que Vodum, né, não se pode se ter essa junção, e o senhor acabou de provar que teve essa junção. É verdade. No Nagô, só que as pessoas falam muito em orixá, orixá, orixá. E aí a gente sabe também, através de documentos, que os espíritos, chamados vodus, eles são cultuados, na maioria das vezes, ou posso dizer que talvez em todo o seu rito, em árvores sagradas, que são chamadas atinsais. Certo, certo. Então, a ideologia é que nós só possamos iniciarmos Vodum se tivermos esses atinsais. É por aí ou me estou enganado? Em tese, sim. O que acontece? Se a casa for um rumpame, né? O que quer dizer a palavra rumpame, né? Rumpame é quando é uma fazenda, quando é um sítio, igual é aqui, sim, entendeu? Aonde tem espaço físico, aonde tem terra, aonde tem os arvoredos. Então, sagrado. Aí é chamado de rumpame. Quando não tem esses tudo, então é chamado de quê. É somente uma casa de candomblé, um quê. Então, quando é o quê, é feito o Nagô Vodum, somente o Nagô Vodum. Pode-se fazer um Bessem? Pode. Pode-se fazer um Sobô? Pode. Mas não vai ter o nome específico de... eu sou feito no Marim. Não, eu sou descendente do Marim, feito no Nagô Vodum. Até por causa dessas necessidades. Porque o jeito, se você não... essas árvores sagradas. Sim, exatamente. Para assim se tirar uma partícula daquele vodum para ser iniciado num ser humano. É verdade, porque eu preciso dessas árvores, porque existe a obrigação, né? Onde o vodum se passa por esse preceito, tem o polê, que é uma obrigação feita às 4 horas da manhã, onde o vodum rodeia as árvores sagradas, né? Onde tem a reza no pé de Aziritoboce. Então, aí necessita. Então, para fazer o jeje por completo, tem que ter terra, tem que ter mato, tem que ter água. Se não tiver água corrente, se não tiver mata, se não tiver arvoredo, vai se fazer o Nagô Vodum. Que aí já é uma outra nomenclatura. Seria fazer seres orixás divinizados e não voduns? São voduns, mas são voduns Nagô Vodum. Nagô Vodum. Esse é o título dado quando é um cuê que não tem todas as complementações que precisam para se utilizar o jeje. Por exemplo, se não teve grá, se não teve o grá é onde os iaôs ficam 3 dias e 3 noites no mato. Sim. Né? Igual bicho. Faz parte do rito, né? Tudo que vê pela frente, eles metem o cacete, mata, sacrifica, seja bicho, seja pessoa, seja o que for, eles vão comer no pau e não tem nada. Então, quer dizer, se não tem espaço físico para fazer isso, então não vai ser feito, lógico. Então, quando não se faz esses tipos de preceito que o jeje exige, então se faz o Nagô Vodum, certo? Vai ter o Sarapocã, vai ter o Tó, vai ter outros tipos de obrigações, algumas não vai ter. Então foi feito pelo lado do Nagô Vodum. Eita, quero ver mão levantada. Tem ou não tem? Eita, Lelê. E agora, Malu? Pai Gilmar, mãe Érica, mãe Jana, mãe Cicinha, todo mundo. E aí? Então, agora minha cabeça aqui deu tico e teco
deu um salto mortal aqui, feito menino na beira do rio. Porque como é... Não ri não, maluco. Agora o negócio ficou sério. Eu quero que os universitários ajudem aí. Porque, vê, ele fala que, tipo, se não fez a questão do GRA, aí se você não fez do GRA, você não tem espaço para fazer a ritualística, né, que pede, você não você é Vodun, Nagô Vodun, não é isso? Me corrijam aí se eu entendi errado, porque tic-tac deu choque mesmo. Aí ele fala sobre a questão do espaço, fala sobre a questão de atinsais e tudo mais. Então, assim, eu agora me pergunto, quem somos nós, Nagô Vodun ou Jeje? Eu já estou me considerando Jejo, feito de minha mãe de santo. Porque a gente tem os atinsais, sim, a gente tem aqui, abençoado pela natureza, a mata aqui atrás, que quem conhece a casa sabe que existe lá embaixo o rio, que eu acho que aqui todo mundo que está aqui, a maioria já foi. E aí a gente também já fez aqui, sim, o ritual do GRA, né? Por ter filhas na casa que são voduns. Então, eu já estou me sentindo Jeje. Vou até trocar, né? Onde a gente bota lá na Govodum, vou me colocar como Jeje. Por favor, universitários, ajudem. Vai seguir. Tem uma sequência aqui, deixa eu abrir aqui para ver quem tá. Malu, Shirline, depois Manjana. Então, minha cabeça também parou de funcionar. Peraí. Eu não entendia. Eu entendi a lógica do que ele quis dizer. Eu acho que ele simplificou, pai, aí trazendo contraponto, sabe? Se não tem, se é só uma casa, é na Govodum, acho que tem mais elementos do que isso, sabe? Não, se for no espaço GG que tem um atinsá, isso também não classifica. Se for uma floresta, é GG, sabe? Eu acho que isso classifica também, porque tem muito lugar de outras tradições de Queto, e, enfim, que tem espaços de chácaras de sítio, que tem todos esses elementos e que não se classificam como Jeje, como Vodun, mas a minha cabeça pifou mesmo, o que danado ele quis dizer ali quando fica 3 dias que tem, pode matar bicho, pode matar gente, eu não consegui entender. Como assim matar gente? Calma. Eu queria saber um pouquinho mais aí dos próximos universitários, dessa coisa. O que ele quis dizer, eu entendo do ritual de ficar no tempo, né, ali fora do banho de tosa, aquela coisa de ficar no tempo 3 dias, foi o que ele colocou, mas tipo 3 dias como largados e pelados e batendo em qualquer bicho que passe e assando no meio do mato, e até pessoa, porque ele disse, assim, essa parte deveria ter sido cortada, ele disse que poderia bater nas pessoas e matar as pessoas. Então, eu parei, além de raciocinar, não falei mais nada. Parou. Uma explicação aqui sobre a questão do GRA. E aí, o GRA, ele realmente vai para cima, viu? Em especial dos papais e das mamães de santo, viu? Ele vai para cima com gosto de gás, como quem você quer me tirar daqui do meu local, quer me acalmar, tá querendo me dar camomila, eu vou acabar com você agora. É tipo isso aí. Mãe Shirline, depois Manjana. Eu fiquei na mesma situação que Mirtes, porque eu fiquei sem entender, porque quando ele fala que, digamos que a gente vai iniciar uma Sobô aqui, então ela é descendente Marri, feita no Nagô Vodun, mas aqueles elementos de espaço que ele fala, desse ritual de GRA, aí ficou meio sem entender, se a gente é um Kwe, se a gente é um Rupame, a gente é o quê? Não estou entendendo. A gente é o quê agora? Manjana, depois Pajumar. Bom, pelo que eu entendi, nós somos parentes próximos, muito próximos. O que vai diferenciar é porque existem rituais que são específicos. São muitos. Pronto, por exemplo, esse atinsá específico de Aziritobosi, que tem que se rezar. Então, tem alguns rituais que eles são muito específicos. Não se inicia o Vodun se não passar por toda aquela ritualística ao pé da letra.
Então, onde é que a gente pode fazer? Já por um motivo ou por outro, onde é que a gente pode fazer? Não, ali, ó, na Govodum ele consegue iniciar com determinadas outras coisas, sem precisar disso aqui, e não vai deixar de ser um Vodum. Entendeu? A gente, por ter espaço, por ter mata, por ter água, então a gente se aproxima mais. Mas a gente ainda assim continua na Govodum. Bom, pelo menos é a minha visão. Pai Gilmar Vicente. Concordo com a fala de Manjana, não é? E assim, há um tempo lá atrás, o pai sempre falou sobre isso, no meu caso, não é? A etnia do meu santo, ele é Jeje, mas eu sou feito no Nagô Vodum, ok? Então, assim, concordo aí com essa fala de Manjana. Somos próximos, né? Vamos assim dizer, somos famílias próximas, não que nós somos totalmente. E aqui no meu ilê mesmo, não é? Tem alguns matos, algumas árvores, mas não tem água. Então, assim, essa água corrente a qual ele fala. Então, eu me identifico como um familiar próximo. A etnia do meu orixá é Jeje, mas sou feito no Nagô Vodum. Aí é quando eu concordo com Jana, que, tipo, se não tem esses pontos a qual ele fala, o Nagô Vodum é, vamos dizer, a nação que pode fazer e o camarada não vai deixar de ser Vodum. Pelo menos é a minha visão. Massa, Pai Gilmar. Estezinha? Não, é só que o meu tic-teco fez se bateu, porque quando mãe Jana fala ali sobre, tipo, por exemplo, a reza lá no Atinsá de Aziritobolse, né? Aí, e alguns processos você precisa passar para iniciar o Vodum, mas, tipo, por exemplo, eu como barco de Vodum, eu não passei por esse processo, então quer dizer que eu não sou iniciada corretamente? Aí eu fiquei nessa coisinha aí. Então, vou de trás para frente aqui só um pouco, pegar essa de Esté. Na verdade, não tem essa de correto ou não correto, né? Ele não trata de dizer que a iniciação é errada. Eu acho que Jana e Gilmar Vicente traz isso aí na fala, que eles não tratam disso. Ele trata de que quando você não tem determinados elementos, você não tem como dizer, e aí vai para geral mesmo, que você é da nação Jeje, afro-brasileira, nação Jeje. Diga-se Jeje, subscreva a nação Vodum. Mas o Vodum que ele fala, ele vai dizer o nome desse povo, ele vai dizer que é Marri. Povos Marris, que são os camponeses, povos agricultores do reino do Daomé. Aí agora a gente vai acrescentar aqui algumas configurações. Dentro de Jeje, a gente trouxe para o Brasil Jeje Marri em grande quantidade, século XVIII. Mas no meio também vieram os Modubis, anotem isso, Modubis, Savalus, né? E os Nagô-Voduns, que são os Anagono-Vodum ou os descendentes dos Assobá, que é daquela guerra que eu falei lá no começo dos 70 anos, onde lá mesmo, na região de Uidá, Contonu, hoje chamado Contonu, porto ali do Benin, eles, né, eram os Yorubás que nesse convívio, dessa interculturalidade, já traziam. A gente tem que prestar atenção, por exemplo, o Gra, vamos lá para Malu, o Gra. O Gra é o ser primitivo que a antropologia cultural trata, né? John Lewis vai tratar desse ser primitivo que habita todos nós. E aí, quando o Vodum vai fazer manifestação, porque ele vem de dentro para fora, percebam isso depois, não é assunto da aula hoje, isso dá uma aula inteira, viu? O Vodum ele vai gritar de dentro das células do DNA, Malu, aqui. Você que tem a enfermagem aí, né, do pessoal da saúde, Dona Emily, que está aí, que está fazendo saúde coletiva, se liga nisso. O DNA grita, e aí as informações genéticas de 10 gerações, quando você pisa num território Vodum, e você não sabe por quê, começa a sentir uma tremedeira do nada. Às vezes essa tremedeira ela vem com uma fúria absurda, porque ela vai despertar o seu deca-avô,
10 gerações antes de você. Então, isso vai colocar pessoas aí, né? Isso eu estou dizendo Deca numa forma de chute, viu? Pode ser muito mais. Então, a gente vai colocar pessoas aí, ancestrais nossos, que ainda estavam ali com o tacape na mão, brigando com o tigre dentro de sabre. Então, por isso que ele vem com essa forma. Então, assim, para o voodoo tomar conta da sua vida, ele vai despertar seu ancestral. Então, tudo é muito relacionado, por isso que o culto é tão forte a Egungun. E aí, quando a gente vai dizer a palavra Egungun, se vocês perceberem, tanto no território da Omé, Benin, como na Nigéria, tem o mesmo culto e com o mesmo nome, Egungun, porque a ancestralidade. E aí o Gra, ele está relacionado com o seu ancestral mais bruto e primitivo possível, que nós carregamos, todo ser humano carrega no seu DNA. Entendeu? Essa hereditariedade. Então, quando ele traz a questão de apresentar que o Vodun, ele não deixa de ser Vodun, o ponto de convergência é que, seja na Govodun, chamado o bloco, né, da tradição que a gente está praticando, ou Jejmari, não vai deixar de ser Vodun. Tudo é Vodun, só que a forma que a divindade vai fazer o ajuste nesse tempo moderno vai dizer se é Nagô Vodun ou se é Jejmari. Isso é o que ele traz ali. Né? Então, nossa tradição Nagô Vodun, afrodiaspórica, ela vai dar, por exemplo, condição de Gilmar, como ele trouxe aí, Gilmar nascer numa casa que não tinha atinsá e tinha só um iroco, se eu não estou enganado, né, Gilmar? O iroco, eu digo árvore que tem a relação direta, árvore, não arbusto, árvore, que era o iroco de Egungun, de Olobojô, lá atrás da casa de Airã. Então, o Vodun vai se apresentar no caminho de Oxalá. Né? Mas Marcela, Iaô da casa de Gilmar, Iaô não, Vodunce, que Vodunce, subscrevam, em Yorubá é Iaô. Se for em Angola, é Muzenza. Já deu características do Vodun sem mesclar para Oxalá. Não é isso, Pajumar? Sim, sim, meu pai. Veja como vem. O território onde o terreiro de Pajumatá tem o rio Beberibe. Embora pareça um canal, mas o rio corre a menos de 30 metros do barracão. O rio Beberibe, Malu, passa por trás do barracão de Pajumar. Então tem o rio, ele tem o verde e ele tem um detalhe, tem um charco também, que vai trazer justamente aquela terra preta molhada que se relaciona com a terra que Anambiocô deu a Mahulissá. Mahulissá, que no território Oió vai chamar de Orixalá. Certo? Então, se a gente fizer essa convergência de compreensão, vamos entender que o Vodun, ele tem a capacidade dessa metamorfose, e aí também para as outras aulas vai falar sobre isso, sobre a relação dos animais, da natureza, e dos Vodus, porque os orixás eles só apresentam forma humana. É por isso que tudo que é talhadozinho, vocês vão ver aí, maluco está em Brasília, dos nigerianos, tudo é um bonequinho parecido com o ser humano. Para os Voduns, não. O Vodun ele vem desse lugar, dessa metamorfose. Por que que Oiá não é orixá? Mas ela se apresenta também como orixá. É uma deixa aqui provocando, viu, dona Mirtes, e todo mundo. Porque, na verdade, Oiá vira em búfalo. E também em borboleta, porque ela é metamórfica nesse sentido. Né? Ela não só se apresenta como uma mulher guerreira, apenas para os olhos dos iorubás da Nigéria. Para os outros povos iorubás que estão nos arredores na terra da Omé, ela vai ter essa função, dessa aparência, dessa transformação, de ser um búfalo para defender seus filhos, de ser uma espiã goji na forma de borboleta, encantando os olhos do inimigo, né? E por aí vai. Não vou nem adentrar mais nesse campo aí. Mas eu acho que aqui, essa provocação que eu trago para tratar um pouco, dá pano para manga para vocês aí, eu acho que é bolir algumas ideias. Se manifestem, pelo amor de Deus. Hoje é sexta-feira, é dia de Pai Gilmar se manifestar, que é dia de Oxalá. É muito, muito interessante isso, né? É como o senhor acaba de dizer aí que esse dá pano para manga. Realmente, eu acho que isso é uma aula, vai ser muito bom, né? Uma aula completa sobre isso, porque tem muitas coisas, né? Muitas perguntas
e eu vou aguardar os momentos certos. Pode soltar, viu? Deixe sua provocação, que a gente vai escutar Mãe Mita e Mãe Érica, que não falou ainda, e é de Oiá. E eu dei essa deixa de 2 animais aí sagrados, metamorfose de Oiá. Eu queria ouvir as Oiá, né? Né, Malu? Não vale, não? Não é isso, Gilmar? Continuo Isso é em importante, choque, né? tic-teco. Compartilhe tic-teco com a gente, por favor. Shirlane, deu para dar uma purificada aí nas ideias? Ficou com alguma dúvida? Essa é a hora, gente. A gente tem 5 minutinhos aqui junto ainda. Vamos aproveitar. Porque, pai, também o que eu sempre notei, não é? A diferença nas características, tanto na manifestação, como nas características de seus próprios filhos, quando é Vodum e quando é Orixá. Tem características na manifestação e na personalidade do filho. Tem sim. Perfeitamente. Mãe Gleide, manda. Ave Maria, por favor, retirem o Gleide. Ó, quando fala dessa questão de Oiá, né? Que é essa questão de, tipo, as manifestações e as formas que ela toma e tudo mais. Eu acho que Mãe Érica também já passou por umas sensações, assim, que a gente, inclusive, estava no mesmo lugar e a gente disse que estranho, que sensação estranha, foi diferente. A gente ficou se sentindo diferente. E depois a conversa, né? Dentro de casa, com as pessoas que estavam presentes. E aí vai nos deixando, tipo, como assim? Como assim ela fez isso? O que foi que aconteceu, minha gente? Me conte, entendesse? E aí, assim, já teve, sim, algumas situações que eu ainda fico tentando entender melhor, mas aí, muitas vezes, prefiro não me aprofundar muito, porque acho que tic-tac vai ficar o tempo todo dando pirueta na minha cabeça. E aí eu prefiro deixar na mão dela mesmo, sabe? Mas, assim, a mãe Érica já passou por isso, assim. Estávamos juntas, nossa irmã Daniele também estava na situação, assim. Foi muito diferente e a energia que a gente sentiu, eu acredito que as meninas também sentiram diferente, porque a gente conversou depois que tava as três bem bugadas do juízo, tentando entender o que tinha acontecido com a gente. E aí, assim, a energia, pelo menos a que eu senti, era muito, mas muito diferente. Não sei, eu não consigo nem explicar, assim, porque já aconteceu mais de uma vez, né? Já aconteceu comigo também na casa da própria mãe Érica, uma energia muito diferente que eu nunca tinha sentido, e é tanto que eu me assustei, que eu digo, Vixe Maria, agora que eu me acostumo, a senhora fazer isso comigo, sabe? Que você já se acostuma com o jeito, com tudo que você sente, e de repente é um sentimento diferente, e a gente fica meio que sem entender, né? Mas eu ainda continuo, sinceramente, eu ainda continuo nesse bug porque todo tempo tem acontecido algumas manifestações diferenciadas, e aí a gente fica sabendo depois que nosso espírito toma conta do nosso corpo novamente, é que a gente fica sabendo, porque, né, dentro de casa, dentro do terreiro, a gente conversa sobre o que aconteceu e tudo mais, e aí também, lembrando que são em algumas, isso pelo menos comigo, com a Érica, eu digo com a Érica porque a gente estava junto em algumas das situações que aconteceram, e aí, tipo, foi em algumas ritualísticas diferentes, sabe? Em algumas ritualísticas, na verdade, específicas para. E aí a gente terminou que foi uma sensação muito, muito diferente. Nada parecido com algo que eu já tivesse sentido. Massa, mãe Érica, vai complementar? É exatamente isso, assim. Eu me reconheço nas falas de que Mirtinha fala, fico a pensar sobre tudo que me faz falta, né? Tendo em vista a descoberta de todo esse conhecimento do Nagovodum. E aí, várias coisas que a gente já conversou. E aí,
beleza, eu super entendo as meninas quando a fala da pessoa lá do outro lado, né? Tem que ter isso para ser aquilo, tem que ter isso para ser aquilo. E aí, lembrando que ele estava falando do Jeje, né? Nós somos Nagô Vodum. Mas é isso. Eu super reconheço minha essência Vodum e as várias metamorfoses que a minha divindade provoca, já provocou, e as várias mudanças que a gente vive, e eu sou muito grata. E eu concordo que Nagô Vodum é algo lindo. Ei, tá gravando, viu? Isso tá gravando, viu? Que Mas é bom. verdade. Não deixa de ser doloroso, mas é lindo. Ah, que massa. Vê, aproveitar, a gente pode, se for possível, a gente abrir as câmeras. Malu, tem como fazer o print, Malu? Da tela? Deixa eu ver onde é que faz o print aqui nesse. Só não tira dando trago, viu, Mirtinha, por favor. É só a fotógrafa. Mãe Nena, Mãe Cicinha, Emily, Cessa, Gilmar, tem como abrir aí? A gente fazer uma foto para postar lá no Peraí, nos deixa eu achar gerais. aqui. Eita, aí, povo lindo. Gilmar Vicente chegou para salvar, o que tá assim, menino, só entrou as mulheres. Olha a Mãe Cicinha ali, ó. Vem essa Mãe Cicinha. Axé. Cessa tá onde, meu Deus? Só a Cessa que não abriu a câmera. Ou é Qued das Nações, é Qued do Brasil. Cadê ela? Printou, Malu? Peraí, não. Você tá ainda Calma, aqui devagar. vamos todo mundo dizer, Nagô Vodum é algo lindo. Pensando nisso, a Nena já fica rindo, ó. A mãe Nena. Eita. Peraí. Ah, tá Então, indo. massa. Tá saindo, né? Eu saí troncha, mas tudo bem. Beleza. Gente, quem não conseguiu acessar ainda o Classroom, olhe no spam. Às vezes o e-mail vai para o spam. O de Klebs, de algumas pessoas, foi para o spam. Dá uma olhada, entra na sala, lá tem o material, tem tarefa. A próxima aula é dia 7, aí vai ser 19 horas, que é um horário mais tranquilo para todo mundo. E aí a gente vai falar só de Exu. Aí não é só de Exu, vai falar de Exu e de Lebá. Mas vocês já podem acessar lá no Classroom o material. Tem texto, tem falando sobre oferenda, nomes e etc. Hoje, Gilmar, pode falar. Nesse caso aí, pai, o horário, né? Porque, como o senhor sabe, eu acredito que a maioria daqui, eu estudo à noite. Aí eu gostaria de saber como eu faria nessa questão. Tranquilo, Gilmar. A gente vai fazer, logicamente, a imersão desse formato aqui, e ela está sendo gravada, e depois é postado lá naquele ambiente que você conseguiu já entrar. Mas a aula que está lá, você pode acessar durante a semana, qualquer dia, qualquer hora, porque ela está lá. Você vai lá e vai lá. Tarefa 1, aí tem uma tarefa lá. Aí tem a data. A da próxima semana vai ser a aula de Exu, ela já está montada. Né? E tem também a tarefa da árvore genealógica, que a gente vai fazer também um outro debate em cima disso. E eu não lembro agora qual é o outro. Eu sei que já tem 3 aulas prontas. Quando a gente for dando conta, à medida disso, a gente vai montando as outras e colocando. A gente tem 8 encontros, 4 no primeiro bloco, 4 no segundo. A ideia é que a gente pudesse fazer um encontro presencial, mas o Axé o Ocossi, como diz a história, não dá conta, e o tempo também de onde estamos, né, cada um. A gente tem que usar essa tecnologia mesmo aqui para a gente se aproximar. Né? Cicinha está lá em Alagoas, Maceió, o Gilmar está em Olinda, alguns em Recife, Nene em São Lourenço, uns em Camaragibe, Malu em Brasília, Distrito Federal. Então, assim, o meio da gente estar junto é esse aqui. Então, eu quero agradecer. Foram 2 horas aqui a gente dando esse inicial. Eu espero que tenha ficado aí o gostinho de Quero Mais, que essa é a intenção, porque quando dá esse gosto de Quero Mais, aguça, né? E nosso cérebro, ele se alimenta de conhecimento. Uma coisa que não vai deixar dele querer consumir é conhecimento. Então, acreditando nisso, com fé e esperança, a gente se encontra na próxima sexta-feira,
para esses fins aqui, né? E aí, Gilmar, sem perca nenhuma, a aula vai ser gravada, eu posto lá na comunidade o link, você depois vai lá e assiste, viu? Não tem dificuldade. Não passei todos os vídeos, mas já tem vídeos de hoje que vocês quiserem ver. A live de Nagô Vodun, que é a entrevista. Tem outros vídeos sobre Iorubá, Nagô, Benin, Nigéria. Tem outros vídeos lá. E vocês podem fazer a pesquisa à vontade. Tem um texto também. E aí vocês podem revisitar e fazer anotações. E aí a gente vai discutindo. É bem interessante. Viu? Cheiro, Malu tá com fome. Eu também tô. Muito obrigado. Mãe Érica vai comer bolo daqui a pouco, né? Que Bob e Rosa, 2 pessoas da casa, tá fazendo aniversário, né? Zé Arnaldo e Rosinha, de Iemanjá e Iaquequerê. Né? Já dei feliz aniversário cedinho aos 2, via Zap, nas correrias. Viu? Mas como o bolo e bote a foto, viu, Mãe Érica? Poste a foto, que é pra gente se concentrar, né, Malu? Cheiro no coração de todo mundo. Até a próxima.